Bom dia, pessoal. Luiz Pamplona. Estou aqui para me posicionar dentro da situação que nós estamos vivendo. E não há dúvida que nós somos a última geração. Hoje eu estou com 2022, estou com 60 anos de idade e estudei desde a minha juventude, adolescência, um pouco de escatologia. E lá atrás, há 45 anos atrás, mais ou menos, a gente apontava que a partir de 2018 nós estaríamos chegando nos dias finais. E há quem diga que nós estamos vivendo os minutos finais. Para quem conhece a palavra de Deus e foi instruído nela, o que está acontecendo são evidências que vêm comprovar tudo isso que nós cremos. E esse vídeo é para tomar posição. Infelizmente, lá atrás nós fomos ensinados e orientados que gente boa, gente honesta e cristão não se envolvia em política, não era para se envolver em política. Tanto é que eu me lembro que muitos amigos nossos, pessoas idôneas, cristãos, tentaram a vida na política como vereador e no entanto a própria igreja acabou não o reelegendo, com a desculpa de que estaria fazendo um bem para ele não se envolver em corrupção e essas coisas mais. E agora estamos presenciando essa situação, onde se não nos posicionarmos agora, se não clamarmos agora, se não agirmos agora, não tem mais volta, não tem mais jeito. Além da tribulação, né, que nos espera aí, que a gente crê nisso, nós vamos já experimentar dias amargos. Porém, há muito que Deus usa várias pessoas, vários profetas, e prometendo uma intervenção no Brasil, prometendo um avivamento, prometendo levantar um povo. E particularmente a gente acreditava, né, lá atrás, quando a gente era jovem, a gente buscava esse avivamento, mas não aconteceu. E estamos presenciando, estamos às portas de um grande avivamento, sem dúvida alguma. Estava me lembrando desses dias, em 1987, em um encontro em Brasília, foi promovido pela comunidade evangélica de Goiânia. Na época era Robson Rodovalho e César Augusto. No último dia do encontro, a presença do Zé Sarney, o César Augusto foi fazer uma oração e logo iniciando a oração ele começou a profetizar que os governantes dessa nação iriam se prostrar, Deus iria fazer uma grande obra, justiça e mais muitas outras coisas. E eu particularmente cria que era imediato, mas infelizmente não aconteceu imediatamente após essa época. Eu estou falando de 1987. Eu estive lá nesse encontro. Mas hoje, sem dúvida alguma, essa palavra está se cumprindo. E nós cristãos devemos olhar para esse momento, porque a própria Bíblia diz, o apóstolo Paulo, né? Ele diz que muitos desejavam viver esse momento. Ou seja, Deus mostrou esse momento que nós estamos vivendo lá atrás para muita gente. E
Então é um privilégio nós estarmos vivendo esses últimos dias, é um privilégio nós estarmos participando como a última geração, a geração que vai trazer o reino de Deus para a terra, a geração que vai estabelecer o reino de Deus na terra. Muita gente acha que isso vai acontecer somente no milênio, mas não. Deus vai fazer algo grandioso nesses dias e nós estamos nesse momento. Porém, o inferno se levantou e ele se levantou principalmente aqui no Brasil, porque o Brasil tem promessa de ser a bênção para a nação, para as nações da terra. O Brasil tem promessa de abençoar todo o planeta, não somente através da agricultura, da alimentação, como também no espiritual. Há promessas de Deus desde quando eu era jovem que haveria um grande exército no Brasil abençoando as nações. E eu creio nisso porque Brasil, lá em Israel não se usa vogais, né? Só mesmo as letras, lá não existe A, E, I, as vogais não se usam. Então Brasil para eles é BRYZL. Tem um mistério aqui, e eu creio nisso. O Brasil o B é de Bila, R de Raquel, o Y é de Israel, o R é de... desculpa, o B é de Bila, o R é de Raquel, o Y é de Israel, o Z é de Zilpa e o L de Leia. São as matriarcas do povo de Israel e o Y aí de Israel no meio do Brasil. Ou seja, Brasil, ele é Israel. Olha, você está falando besteira, não? Há estudos aí que mostram que muito das madeiras usadas no templo, quando Salomão construiu o templo, elas vieram do Brasil. Mas o Brasil não era descoberto, é aí que está. Havia aqui algumas tribos perdidas de Israel. Tanto é que Jesus, ele orienta, né, ele fala para os discípulos pregarem para as ovelhas perdidas de Israel. E algumas tribos já estavam, já teriam espalhado, fugido. Bom, para quem estuda a Bíblia sabe do que eu estou falando. E por que Brasil? Por que esse nome Brasil? Quem que deu esse nome Brasil? Bom, isso é profético, né? E Deus, ele tem as maneiras dele de agir, de dirigir as coisas. Tanto é que está escrito, né, que os nossos pensamentos não são os dele e os nossos caminhos não são os dele. Davi tinha um amigo que na época que Salomão construiu o templo, esse amigo de Davi tinha cerca de 80 anos e o nome dele era Barzilai. Como eu já disse, em Israel não se usa vogal, e então Barzilai você escreve Brasil. E Davi solicitou para esse Barzilai ajudar Salomão na construção do templo. E esse Barzilai tinha os barcos, né? Navios, né, daquela época. Então Barzilai, ele era comerciante, ele já viajava os mares. E em Israel tem alguns vídeos aí, alguns estudos, né, que dizem isso, que Barzilai levava madeira, levava pau para Israel. E de onde ele levava? Aqui das Américas e principalmente do Brasil. Então era o pau de Barzilai, pau Brasil.
Por isso que tem essa árvore aí, é madeira de lei, e uma das melhores árvores, né, que nós temos é o pau-brasil. Por que eu creio nisso? Porque eu vivi 10 anos no Piauí, Maranhão, trabalhei 10 anos no Nordeste, mais precisamente no Piauí. E lá eu li uma matéria não lembro se era uma revista ou um jornal, eu li uma matéria que mostrava inclusive o local que era ali próximo à Serra da Capivara, no sul do Piauí, que saiu madeiras para essa época lá para Israel. Tanto é que ali nessa região tem muitas pinturas rupestres, né? E que indicam, estudos, né, que indicam que é dessa época da construção do Templo de Salomão. Bom, isso é um detalhe. Pois bem, nós estamos vivendo nos últimos dias, somos a última geração e precisamos nos posicionar agora diante das eleições. Deus é soberano, é claro, Deus é soberano. E tanto é que Deus ainda não permitiu uma catástrofe, Deus não permitiu ainda que nós estivéssemos numa guerra civil. Eu creio que Bolsonaro ainda não acionou o exército, ainda não acionou lá 142, o exército ainda não tomou a frente, porque eles sabem de muito mais coisas, né, que chegam aos nossos ouvidos, inteligência, e o Bolsonaro, o exército está evitando uma guerra. Haja vista que depois da eleição, no dia seguinte, vocês viram alguns movimentos aí já na frente de fazendas, alguns governos chegaram a emitir o cumprimento, cumprimentando a eleição do candidato do PT, ou seja, estava tudo armado, porém milagrosamente Deus interviu e isso não aconteceu. E o que o Bolsonaro quer hoje é transparência, é eleição limpa, e isso tem que acontecer. E vai muito da nossa posição, porque muita gente ficou em cima do muro, muita gente ficou de fora, isso não adianta. A própria Bíblia diz, se você é morno, você tem que ser quente ou frio, porque morno, Deus vai te vomitar, vai vomitar. Ou seja, você tem que ser frio ou quente. Outra coisa, não adianta ficar em cima do muro, porque se você está num litígio, numa guerra, numa disputa, você tem dois lados e um muro no meio. Se você ficar em cima do muro, você vai tomar pedrada dos dois lados, você vai tomar tiro dos dois lados. Então não adianta, eu estou alheio, eu não gosto de política. Isso foi nos ensinado lá atrás, eu me lembro desde a minha adolescência e juventude, nós fomos ensinados a isso, não se envolver com política, e olha aí o resultado. A política está na mão deles, né, que são totalmente contrários às leis de Deus, à palavra de Deus, aos bons costumes, à família. Bom, eu não preciso ficar repetindo aqui. Então chegou a hora de nós nos posicionarmos, tomarmos a frente, ficarmos na linha de frente e ir para essas eleições e votar 22, votar Bolsonaro. E eu creio particularmente que se isso não acontecer, há provas irrefutáveis, há muitas provas demais, com evidências demais, e o exército não vai deixar o outro lado assumir. Porém, pode haver
uma guerra civil. É isso que eles estão evitando. Então, para que isso não aconteça, o que precisa acontecer? É eu e você, nós não vamos tirar voto de quem é petista, de quem é esquerda radical. Isso é muito difícil. Eu aqui mesmo, do meu lado, próximo a mim, tem muita gente que, mesmo sabendo, mesmo vendo, mesmo com as evidências, eles não vão mudar o voto. Por quê? Aí que está. É espiritual, não adianta. Não adianta, o cara se convence, não, realmente é verdade, tudo isso e tal, mas eu vou votar nele e não vou votar no outro. Então é luz e trevas, é luz e trevas. Para mim está bem claro isso. Não é mais ideologia, não é mais este ou aquele, esse foi melhor, esse é pior. É luz e trevas, estamos nos últimos dias. Então nós precisamos escolher a luz, precisamos votar corretamente no 22, no dia 30 desse mês, ok? Então esse é o meu posicionamento, é a minha indignação e lembrando que nós estamos vivendo aquilo que nos foi prometido lá atrás. É hora da igreja se posicionar, é hora dos cristãos tomar o seu lugar, tomar a linha de frente e não adianta ficar, eu vou orar. Não, Deus já disse para isso acontecer. Por exemplo, através do QGR GBV aqui no Grêmio Bela Vista, que nós criamos, já estamos ajudando um ministério lá em Moçambique, onde há 35 congregações e em torno de 2.000 membros mais ou menos, e 77 entre pastores, diáconos e secretários e por aí vai. Esse ministério estava a ponto de ser extinto. O governo lá não persegue a igreja, mas eles não querem nada clandestino. Como esse ministério estava clandestino, porque não tem registro, não tem CNPJ, e de alguma forma nós nos conectamos com esse pastor, e esse pastor nos solicitou ajuda, auxílio, e estamos ajudando. Já foi dado a entrada na documentação, já está encaminhada e portanto em breve aí, 30 dias, 60 dias, a igreja vai estar constituída com toda a documentação e vamos começar a publicar aí alguns trabalhos dele. Já estamos fazendo isso. Agora, porque como isso aconteceu rapidinho aqui, nós temos um trabalho de futebol de base, iniciamos aqui desde 2012, esse ano está fazendo 10 anos, o trabalho só cresceu, nós temos muito trabalho positivo, muito resultado positivo nessa área de futebol. Tanto é que nós vamos lançar franquias agora e eu estava com dificuldade de implantar essas franquias. E aí, como surgiu um desejo meu, era abrir uma franquia em algum país da África. E eu tentei com vários empresários e não deu certo. E de repente aparece esse pastor mostrando umas crianças, aí eu me interessei, eu falei, não, vou iniciar com esse projeto para abençoar as crianças. Eu vou abrir 10 projetos inicial, sem custo para eles, e realmente investindo, e por isso que se iniciou. E de repente, além do trabalho das crianças, ele começou a mostrar a necessidade dele. Então eu creio que foi providência de Deus, né, nos conectar. E aqui também nós não temos recursos sobrando, mas nós cremos na visão, nós cremos em missões, nós cremos no estabelecimento do reino de Deus e iniciamos, demos o primeiro passo. E siga-nos aí nas redes sociais e vocês vão ver links, vocês vão ver trabalhos e vocês vão ver como vocês podem ajudar. Por exemplo, agora me foi solicitado no mínimo 100 Bíblias.
cada Bíblia lá custa, ao invés de mandar a Bíblia daqui para lá, eu creio que comprando lá é mais fácil. Por quê? Cada Bíblia lá custa R$ 14. Então é melhor enviar o recurso e eles comprarem lá. E também precisam de cadeiras, da mesma forma. E agora para o final do ano vamos tentar aí um container com alguns empresários aí, né, que a gente tem conhecimento, e colocar ferramentas, brinquedos, mantimentos não perecíveis, né, e também o que pode ser enviado. E vamos fazer algumas coisas lá, porque nesse ministério há 35 comunidades, 35 províncias, algumas delas aldeias. Outra coisa, entre elas há 10 línguas, dialetos diferentes do português. E esse pastor, o pastor presidente, ele viaja de bicicleta 20, 30, 40, 60 quilômetros para visitar essas comunidades. E agora essa semana ele me disse que ele foi procurado por causa desse movimento que nós iniciamos, estamos fazendo. Ele está divulgando lá devagar, aos poucos, esperando, né, a documentação definitiva sair, porque até então é clandestino, mas o trabalho é grande. E eles já foram notificados para encerrar o trabalho. Então por isso que nós estamos acelerando, correndo com essa documentação. Mas essa semana agora um pastor, amigo dele, de 700 quilômetros de distância lá de onde ele está, solicitou que a comunidade dele lá também entre para esse projeto. Então nós vamos também estar ajudando. Isso seria o 36º, ok? Então siga-nos aí nas redes sociais e vocês vão ver alguns links aí, de alguma forma, para poderem contribuir. Eu estou disponibilizando já um link onde você clica e você vai receber um e-book relacionado, né, a cardio, a educação física, para todas as idades. E esse e-book ele é vendido aí a partir de R$ 190 na internet. Eu tenho direito de revenda nele, porque eu também estou inserido aí no mercado digital. É um PLR, eu tenho o direito de revenda dele, inclusive de edição. E eu estou disponibilizando para esse projeto a partir de R$ 27. Então você clicando no link abaixo aí, você vai ter acesso, você vai entender um pouco do trabalho e você vai fazer uma oferta de R$ 27. Necessariamente você precisa digitar o seu e-mail, aí você vai receber no seu e-mail esse e-book, ok? E vou estar fazendo outras promoções, outros eventos, para realmente nós abençoarmos esse trabalho lá em Moçambique, que eles estão necessitando. Uma particularidade que ele disse para mim é que eles estavam chorando já há mais de um ano, chorando, jejuando, e procuraram várias igrejas, vários ministérios já estabelecidos, grandes, com condições, e ninguém os atendeu. E nós aqui sem recurso, acreditamos, cremos e já demos o primeiro passo. Aí você tem alguém que vai dizer, mas você é louco. Alguns aqui próximo a mim também, você é muito corajoso. Não, eu creio que é um princípio, Moisés, ele chegou para Deus e disse, o que eu faço agora? Deus falou, diga ao povo para que marche. Ou seja, precisaram colocar o pé na água para o mar se abrir. E da mesma forma com Abraão. Deus chamou Abraão e não mostrou para ele o que seria da vida de Abraão. Só mandou ele sair e caminhar. Então esse é o movimento, é isso que nós devemos fazer. Pensar em fazer um trabalho, como muitos acham que tem que ser feito isso,
guardar dinheiro, vamos fazer um caixa aqui para depois ir, não, tá errado. Temos que estar no movimento, temos que dar o primeiro passo. Aí no caminhar, no movimento, Deus vai mostrando, Deus vai dirigindo, vai guiando. Eu tenho aprendido isso agora e eu já cria, lá atrás eu já cria dessa forma, tanto é que a minha vida toda foi investindo no reino, um pouco que tinha, porque quem é fiel no pouco é fiel no muito, e eu cria nisso. Só que agora de uma maneira diferente, mais, com muito mais revelação, com muito mais... ou seja, a palavra tá muito mais aflorada agora, para a gente entender o que Deus está fazendo, o que Deus quer fazer, ok? Muito obrigado por estar até agora aqui ouvindo, e clica aí no link que eu vou deixar na descrição, e que Deus nos abençoe, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe Moçambique, Deus abençoe as nações, e Deus abençoe a sua casa, a sua família, e creia, Deus vai te usar, Deus vai usar a nação brasileira para abençoar o mundo, e você pode fazer parte disso. Até mais.